Fala galera, boa noite. Paz. A paz, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, a gente estamos longe de vocês, mais uma célula acontecendo, porém estamos distantes, né? Porém nós estamos firmes aqui, orando por vocês e esperamos revê-los futuramente, certo? O pastor já anunciou que os cultos irão retornar presencial, com algumas medidas, certo? E a gente vai estar mandando as instruções aqui. A gente vai dar início agora à continuação da lição, né, que foi mês passado, e espero que vocês sejam abençoados como a gente está sendo também. Tá Isso bom? aí. Então, como a gente estava falando na semana passada, né? Espero que vocês estejam acompanhando, né, as nossas lições. A gente estava falando sobre a missão, né, que Moisés tinha dado para aqueles 12 homens, né, para aqueles 12 espias, para que eles fossem, então, conhecer a Terra Prometida, né, e trazer as notícias, né, para falar como que a Terra era, quais eram as dificuldades, as coisas boas também. E, como a gente falou na semana passada, tinham duas visões, né? A visão pessimista e uma visão um pouquinho mais otimista, né? Hoje nós vamos continuar falando da visão pessimista, porque ainda temos alguns pontos para falar. Por quê, né, gente? Infelizmente, né, a nossa sociedade, né, está cheia de pessoas pessimistas, né? Tem, inclusive na nossa casa, até nós mesmos, nós também temos, né, uma visão pessimista sobre a vida, sobre as coisas que nos acontecem. Então, é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É verdade. E dando a continuação, eles eram príncipes, certo? Que só relembrando, eles eram príncipes, não era qualquer um que for espiar aquelas terras. E eles voltaram no verso e falam: éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Eles eram príncipes, mas para eles estavam se vendo como inseto, como nada, entendeu? Eles olharam o tamanho dos gigantes e disseram: nossa, a gente vai ser destronado, a gente não vai durar nada, entendeu? Tipo assim, já vieram com essa mentalidade física de pessimismo na mente e esqueceram quem realmente é Deus na vida deles. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a nossa lição está falando aqui é uma visão de autoimagem negativa, né? Porque muitas vezes, né, nós vemos a nós, né, nas nossas vidas, e nós mesmos nos vemos de forma negativa, né? Era como aqueles homens, né? E aqui nós temos alguns tópicos aqui, porque para a gente poder se autoavaliar, será que nós estamos tendo esse sintoma de uma autoimagem negativa, né? Então, a primeira coisa aqui que o pastor vai falar é a atitude pessimista diante da vida, né? Porque às vezes a gente não tem otimismo nenhum, já é pessimista desde o início. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado, a situação tá ruim mesmo, é isso aí. E isso é um dos pontos, né? O tópico 2 é falar retraimento por falta de confiança para apresentar socialmente. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes não tem confiança, fica com medo de mostrar quem ela realmente é. Isso na verdade não é um problema, porque nós temos que ser quem a gente realmente é, certo? Deus nos usa assim mesmo. Exatamente. Excesso de preocupação com as opiniões alheias, quando a gente fica preocupado demais com o que os outros vão pensar da gente, né? Um complexo de inferioridade, sempre achando que nós somos mais inferiores ao outro, né? Sendo que todos nós temos qualidades e defeitos. E Deus nos usa da mesma maneira, né? A gente sempre quer ficar pensando assim, no que o outro pensa da gente. Mas será que você é o que o outro pensa? Verdade. Demasiada preocupação quanto à aparência. Eu tô careca, mas tô ficando careca. Mas você acha que eu tô preocupado com isso? Eu tô assim, já não tem saída mesmo, tô ferrado. Pois é. Visão negativa de outras pessoas, acha que todo mundo é seu concorrente, aí então, tipo assim, já vê o outro com uma sensação ruim, né? Não vê o outro com uma empatia, né? Sempre tá achando que todo mundo é concorrente. Autorretrato distorcido leva a pessoa a desenvolver relacionamentos de dependência. Aquele ciúme desenfreado, aquela obsessão por ter a pessoa, aquele sentimento, certo? Hipersensibilidade, né? Uma pessoa que é muito sensível, que não se pode falar nada, que a pessoa já fica machucada, né? Isso é muito complicado. Todos esses tópicos que a gente falou agora, né? Isso pode demonstrar que a pessoa tem um problema de autoimagem, né? E tá também com uma visão muito pessimista da vida, né? E essa visão não é boa, né? Não é uma visão correta, né? E não é o tipo de pessoa que nós devemos estar em comunhão também. Então a gente tem que pensar e tentar se avaliar. Será que eu estou vivendo isso na minha vida? Porque se tiver, ora ao Senhor para que Deus te liberte disso
Porque para que ele te mostre que a sua identidade é aquela que a palavra dele diz. Não é aquela que você pensa de você e nem que os outros falam de você. Entendeu? E que o mais importante não é aquilo que está aqui. Amém? É verdade. E na lição nos fala que os espias usaram metendo sebo, falando, ó, não tem como, isso vai dar problema, a gente vai morrer, não vai adiantar a gente lutar. Vieram com pensamentos pessimistas, né? E com isso acaba contagiando o povo. Imagina a mente daquelas pessoas que estavam lá ouvindo isso dos líderes, entendeu? Chegou, nossa, a gente não tem esperanças nenhuma. A palavra diz aqui, ó, então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Imagina a aflição daquele povo ao ouvir isso. Aquelas pessoas tinham esperança daquela terra ser prometida por Deus. Elas ouviram, ó, Deus prometeu aquela terra pra gente. Aí chega os 10 que eram os principais, os líderes, no caso, enviados por Moisés e Arão, e falam isso, aquilo era um banho de água fria nos sonhos deles, entendeu? E eles ficaram muito aflitos por isso. Exatamente. E um outro ponto aqui é que essas pessoas que têm a mentalidade negativa, né, querem sempre procurar um culpado, né? Então, primeiro eles culparam o líder, né? Eles falaram com Moisés, Moisés, era melhor se você não tivesse trazido a gente lá do Egito, era melhor você ter deixado a gente lá, né? Olha a mentalidade, né? Pois é. E depois eles ainda tentaram jogar a culpa em Deus, né? Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada? Olha que loucura, né? Eles preferiram, eles gostariam de retroceder lá para o Egito, onde eles sofriam, né, com a escravidão, do que continuar, né? Deus, ele não quer nos deixar parados, ele quer que nós sempre demos o próximo passo. E ter essa mentalidade negativa faz a gente ficar parado, faz a gente ficar preso, né? Então eles preferiam aquela realidade antiga do que ver agora o que Deus tinha já prometido, que era o novo, né? Que era uma coisa nova e que era o melhor de Deus para eles, né? Finalmente a promessa estaria se cumprindo, mas por causa de uma dificuldade que eles estavam encontrando no caminho, que eles nem tinham visto ainda, né? Eles tinham ouvido falar, eles já quiseram murmurar contra Deus e contra o líder deles. Então nós não temos que culpar ninguém pelas coisas que estão acontecendo. E muitas dessas atitudes devem ser dignas de mudanças. Não adianta nada a gente ficar se vendo o físico e ficar na mesma, na defensiva, não querer fazer nada. A gente tem que agir. Para ter a mudança, para ter um milagre, a gente tem que agir, certo? Não adianta a gente ficar esperando acontecer automaticamente. Nós devemos ter a mudança. E nós temos que admitir que a gente precisa da mudança. É verdade. Não adianta a gente ficar pensando que o outro precisa mudar ou coisa do tipo. A gente tem que se autoavaliar, né? Então, acho que essa lição é muito de autoavaliação mesmo. E aqui ainda tem uma pergunta, né? Você tem dificuldade de admitir que precisa mudar? Quando você é questionado, tenta se justificar para não assumir que precisa de mudança? Então, fica aí a reflexão para vocês nessa noite. Eu também queria levar uma palavra de esperança. Assim como Davi, o povo de Israel naquela época, viu Golias e se espantou, um povo aqui também foi bem antes disso, no caso, a situação aqui da Terra Prometida, certo? E posteriormente Davi ia ter a luta ia vencer o Golias. Assim também aquele povo sentiu nessa mesma amargura. Ninguém, na hora que viram o gurinho lá no meio da arena da batalha, falou, nossa, a gente tá lascado. Mas Deus, milagrosamente, ele usou Davi e atingiu aquele gigante e deu a vitória ao povo. É assim que... E todos disseram que Davi não era, né? Tipo, capaz daquilo. Exatamente. Só Deus sabe o que você pode fazer. Só Deus te conhece. Não adianta você querer se menosprezar, você querer ser julgado. Esquece as palavras de pessimismo das outras pessoas. Mas acredite em Deus, que Ele te conhece de verdade. Sim. E Ele vai te guiar e vai te dar a vitória. Amém? Amém, gente. Tamo junto, galera. Desculpe qualquer coisa aí, tá bom? Eu sou meio doidão pra falar, mas tamo junto aí. Beijo, Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.